Olá, pessoas! Podcastirmãos.com literário entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Carol e hoje eu tenho uma pergunta pra Carol. Se você estivesse diante do Mágico de Oz, o que você pediria hoje? O Paulinho acabou de acabar com a minha apresentação. Mas O Paulinho acabou de acabar com a minha apresentação. Nossa, Todo mundo muito criativo. A gente Muito pode criativo, fazer né? a mesma entrada pra todo você mundo. tem que bom, deixar vai. de ser o primeiro, amor. Agora todo episódio vem com essa. A Paulinha estragou minha apresentação. Você sempre é o primeiro? Ninguém pensa em nada, É o aí fala que eu Nada estraguei, diferente, né? a culpa é sua, né, Paulinho? Mas eu pediria, talvez, mais coragem. Mas aí, como a coragem tá dentro de mim, né? Então tá tudo bem. Mas precisa de um frasquinho aí pra ativar. Precisa, de vez em quando. Oi, pessoal, eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com o Tan. Então, o que você acha mais legal? Pedir um coração ou um cérebro? Ah, um cérebro? Com O certeza. O Tano coração não serve pra nada. O coração sempre estraga todo rolê. Coração ele nem usa. Por que ele quer? O pessoal me chama de Grinch, de... Como é que chama aquele dos natais passados, presente e futuro lá? Scrooge. O Scrooge. Vem me perguntar isso. Pô, eu sou o Tan, o mais amado do planeta. Todo mundo odeia o Tan, né? E eu tô aqui com... Não é estreante, nem segunda vez, né? Ó, o Paulinho no último episódio ficou falando que o Fernando estreou aí. Não, no podcastirmãos.com, No podcast sim. Irmãos. Ah, então, mas aí não vale, né? Porque ele já estreou lá no Ixos, ó. Faz tempo. Veterano já, veterano. Mas vocês nunca mais chamaram nunca de mais novo. chamou de A gente volta. chamou no seguinte já. A Ó, gente é verdade. gostou tanto É que tá verdade, no um raio, seguinte, verdade. olha aí. Corre atrás, Ictus, agora. Bom, eu tô aqui com o Fernando, que agora vocês já sabem, né? O Fernando que é marido da Carol e não sou eu. A gente já falou isso 1000 vezes, né? E o Fernando tá aqui pra confirmar, né, Fernando? Pra confirmar. E a pergunta é simples pra você, já que eu não posso fazer a mesma pergunta que o Paulinho fez. Norte, sul, leste, oeste. Norte, né? Norte. Pô, Melhor achei que você fosse escolher o Oeste, velho. Não, Que tô decepção. na ZN de São Paulo, tem que escolher norte também. Ah, não tô nem pensando em São Paulo, tô pensando na terra de Oz. Ah, entendi, mas em Oz também, norte. Bom, meu nome é Fernando Simão, eu tô aqui com a Adri e eu tô contando com ela pra deixar o podcast bem animado, assim, bem alegre, pra me destraumatizar minha criança interior da parte dos 40 lobos decapitados, assim. Então, tô contando com você, Adri. Olha isso! Foi chocante, né, velho? Não, tem muita coisa que choca nesse livro, de verdade, viu? Que isso é um livro infantil? Não, Ai, nem tem no filme essa cena, né? Que sacanagem. Que bom. Infantil Que pras bom, crianças de 1900, né? Tem que entender isso. Cara, Tinha acabado de sair de uma guerra civil, né? E eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho que me trouxe Over the Rainbow. Olha só, aqui pra Espanha. Porque incrível. o sol tá tudo aí no Brasil, né, gente? Passando Nossa, principalmente agora. O arco-íris chega aqui, não tem mais sol. Não tem... E nós estamos aqui no último literário do ano. Livro natalino, né? E duro que é natalino, você sabia? A gente foi Não investigar, não o livro, É mas mesmo? o filme. O filme? Ele é visto no Reino Unido, é considerado um dos melhores filmes de Natal no Reino Unido. Sendo que o livro é americano e tal. A gente vai tentar entender tudo isso aqui, porque hoje a gente vai falar do grande, o clássico Mágico de Oz, do L. Frank Baum, autor estadunidense. A gente vai conhecer um pouquinho da história. Vamos tentar resvalar a superfície, porque quando eu comecei a pesquisar, entrar nesse buraco, ele não tem fundo, não só do livro, mas de todas as polêmicas que envolvem a obra, livro, musical, filme, Wicked. Todos os subtextos e paralelos e que o povo encontra dentro do livro. É muita coisa, né, marido? Há 2 episódios, o Fernando estava aqui com a gente, que a gente falou sobre Wicked, resvalou um pouquinho no Mágico de Oz, mas hoje a gente vai entrar mais profundamente para tentar entender um pouquinho mais dessa loucura. E não pode esquecer depois de assistir Os Trapalhões e o Mágico de Oroz. Ah, boa referência! Eu acho que esse eu vou passar, tá? Mas com certeza você assistiu alguma sessão da tarde. Muito
bem, O Mágico de Oz, de L. Frank Baum. Eu já contei no episódio anterior que meu primeiro contato foi, pelo menos o que eu lembro, foi numa noite de Ano Novo na casa da minha avó, passando na TV. Esse filme lá já era muito antigo, já era velho pra época, né? Afinal, o filme é de 1939, mas o filme é baseado na obra O Mágico de Oz, do L. Frank Baum, um estadunidense que lançou esse seu clássico, que não nasceu clássico, claro, no ano de 1900, nos Estados Unidos, pós-Guerra Civil, antes da Primeira Guerra Mundial. Situação complicada que eles viviam. Já tava preparando a molecada pra Guerra Mundial, gente, porque olha, vamos combinar. O L. Frank Baum não era um autor muito conhecido na época, tinha lançado umas tentativas de livros infantis antes disso, quando em 1900 vem com O Mágico de Oz, que logo começa a fazer um sucesso relativo, né? Ele, a partir daí, na verdade ele tinha lançado um livro antes que viabilizou ele poder se dedicar à escritura, porque foi um livro que vendeu um pouquinho mais, e em 1900 ele se dedica a isso, porque ele já tinha sido vendedor, já tinha tido um teatro, já tinha tentado de tudo na vida. Quando ele lança esse livro, aí sim começa a ter um sucesso. O livro ser bem conhecido nos Estados Unidos e começa a ser exportado aí pra várias partes do mundo até chegar até nós, né? E, gente, é muito livro pra virar filme, né? E por isso que não demorou muito pra virar filme. Quando tem livro que você lê, você fala, cara, esse é livro pra virar filme, tem que livro. Igual os do Zafon, eu falo, não, do Zafon, no caso, não é filme, tinha que virar série. E foi tão legal, porque não demorou tanto, assim, Na né? verdade, por conta da tecnologia até na época, né, amor? O filme é de 1939, mas em 1902 já teve um musical, uma adaptação teatral, que estreou em Chicago em 1902 e logo foi pra Broadway. Então é a primeira adaptação do Mágico de Oz, é lá de 1902. Você tem conhecimento dessa obra, Fernando? Tem um documentário do Wicked que eu assisti recentemente que conta, ele começa a contar desde do L. Frank Baum e mostra essa montagem na Broadway. É muito ruim? É ruim, uns cenários de papelão, assim, bem zoado mesmo. Mas foi bastante sucesso. Ô, Paulinho, esse é o livro mais antigo que a gente já leu, porque ele é de Ele foi escrito, na verdade, em 1899, ele foi publicado em 1900, né? Eu acho que o dos Mártires é mais velho. Não, eu acho que a maioria dos livros que a gente leu aqui são de antes. Muitos autores do século XIX, né? O Alexandre Dumas, as Irmãs Brontë. Crime e Castigo também. A gente já leu Confissões do Santo Agostinho do ano 400. Isso aqui a gente vê, parece antigo, né? 1900, mas suprassumo da literatura até antes disso. Quando que a Alice é anterior? Mas a gente não fez Alice literário não de fez, Alice. a gente não fez. Ah, não fizemos? Literário não. Olha aí. Não, a Alice é anterior. Tanto que o Mágico de Oz tem inspirações na Alice no País das Maravilhas. Pois é, então quando eu tava lendo, eu falei, cara, parece muito Alice, né? Até as doideiras e tudo mais. E aí depois que a gente termina o livro, a gente vai pra internet pra aprofundar e tudo. E realmente tem essa comparação entre os dois, né? Ó, a grande fantasia aí dos Estados Unidos infantil é o Mágico de Oz e a Alice é a inglesa, não sei se é né? Reino Unido, enfim, eu não entendo muito. Anglo-saxônica. É aquela parte ali depois do oceano que fala inglês. Britânica. É, isso aí. Mas realmente tem muita inspiração de Alice no País das Maravilhas e o Mágico de Oz. Tanto que por muito tempo se discutiu se o que ela viveu em Oz era sonho mesmo, porque ela bate a cabeça, né? No ciclone, ela bate a cabeça e acorda em Oz, basicamente, né? Abrindo a porta e chegando em Oz. Mas No filme isso é muito claro, mas no livro não, hein? Eu acho que no livro ela não bate a cabeça, não. É que começa a rodar tudo, ela deita na cama com o totó e ela dorme. E aí, quando verdade. ela acorda, ela ela dorme. já tá lá. Enfim. Mas ela dorme, é verdade. E o Frank Baum, ele escreveu O Mágico de Oz pensando em ser uma obra única e partir para outras coisas. Só que naquela época as crianças mandavam cartas para o autor e começaram a mandar, ele não aguentava mais e a editora no pé dele também, ele falou, tá bom, eu vou escrever uma continuação, e a primeira continuação que ele escreve foi a contragosto. Ele não queria, ele falou, escreveu porque a editora queria muito, mas daí ele pegou gosto e... Do dinheiro que Aí- chegou, eu acho, viu? pegou gosto e dinheiro e não parou mais de escrever sobre o universo de Oz. Ele escreveu 14 livros, são os 14 de Oz, sem contar que outro autor, a partir de alguns manuscritos seus, depois da sua morte, continuou, e são mais de 40 livros do universo de Oz lançados até os anos 70, alguma coisa assim. Então, o universo é muito grande. Eu lembro quando a Carol falou, você vai ler só o primeiro livro? Eu falei, mas tem mais de um, né? Eu não sabia. Mas eu não tenho o mínimo interesse de continuar nesse universo. Pra mim tá bom demais. Não, já tá bom. Já dei Não, check de já. boa. Já visitei
visitamos o universo, né? Sabe o que é engraçado ainda, falando sobre esse negócio do Alice? Na minha edição tem um texto de apresentação ao leitor brasileiro. E aí ele começa já dizendo que o Mágico de Oz tá para os Estados Unidos como o Alice tá para Inglaterra, de fato. Inclusive até ele traz os irmãos Grimm para a Alemanha. E aí, um pouquinho mais adiante, ele fala: o Baum criticava o nonsense do autor de Alice. Caramba, como que ele criticava e fez isso daqui, né? Mas ele é um pouquinho menos nonsense. O Alice, pra mim, eu acho que passou um pouco Não, assim da ele conta, é SD sabe? total ali, né? Então, tem a questão, né, das drogas, né, que o pessoal fala que faz É alusão, muito... né? Então, Alice dá uma passada, eu acho. E o objetivo do Frank Baum era produzir um conto de fadas americano que tivesse mais a ver com a realidade dos Estados Unidos, porque o que eles consumiam na época era tudo importado da Europa, literatura europeia para crianças, né? E valorizar um pouquinho mais o lado bom e menos o lado mal, porque quem já visitou os contos de fada dos irmãos Grimm sabe que é muito macabro, né? A história mais clássica é que no conto da Cinderela, as irmãs cortam os dedos do pé para caber no sapatinho do príncipe. Tem até um filme lançado esse ano que reconta essa história desse jeito, de terror, claro, né? Tanto que a Disney, né, quando traz, ameniza muito isso. A gente tem muito mais o lado da bondade. É que os contos dos irmãos Grimm parece aquele testemunho fantástico daquele crente que se converteu, que conta, porque eu já matei, já roubei, já usei droga, já fiz tudo isso, e fica tipo meia hora falando de tudo de ruim que ele fez, e aceitei Jesus e agora eu tô feliz aqui na igreja cantando com os Vivendo irmãos. felizes para sempre, né? Ai, acabou. Muda até o tom da voz, né? Agora eu tô centrado e tá tudo bem. Então. E o Baum traz aqui um conto de fadas diferente pra época, né? E com uma menina forte protagonista. E, inclusive, reza a lenda, pelo menos a gente viu isso num vídeo, que nos anos 1950 o livro foi meio que banido nos Estados Unidos porque ensinava maus hábitos às meninas, porque elas tinham todas uma regra de etiqueta. Né? Porque a Dorothy, ela é respondona. Ela mete o dedo na cara do leão e fala: você não vai rugir, não vai tentar comer meu cachorro, não. Você tá folgado. E mulher, naquela época, né, tinha que ser muito mais submissa, ter uma fala mais mansa. O livro não dá a idade da Dorothy, né? Eu fui muito pela ilustração, como uma menininha, sei lá, de uns 9, 10 anos, alguma coisa assim. Mas eu não me lembro de ter dado a idade dela. Eu também não lembro. Eu sei que no filme a Judy Garland tinha 17 anos e ela representava uma menina de 14, mas eu não lembro de no livro ter escrito 14 anos. Eu acho que não, mas eu imaginei ela bem menor do que 14 Mas eu imagino anos. ela mais nova também, até pelas falas. Não tão nova, porque ela tem até uns pensamentos mais rebuscados. Eu acho que tá entre ali uns 10, 12 anos. Porque ela também tem um senso de responsabilidade, né? Quando, por exemplo, tem uma morte, alguma coisa do tipo, ela fica chocada e ela tem essa coisa, não, eu não posso fazer isso é errado. Então ela já deve ter um pouco mais de idade. Mas por outro lado, ela tem umas falas assim do tipo, eu quero levar você, sim, que porcelana tão linda, sabe? Assim, então você vê que ainda é infantil, né? Se você chegou aqui sem conhecer muito dessa história, talvez você lembre alguma coisa do filme, né? A garotinha andando pelas estradas de tijolos dourados, com um leão, um espantalho e um homem de lata e um cachorrinho totó. Mas a história começa no Kansas, que é uma região muito rural dos Estados Unidos até hoje. Ela é bem forte, né? Essa parte rural. E se passa lá num ambiente cinza, né? É legal que o autor traz exatamente essa palavra, né? Um ambiente cinza. Quando a gente vai pro filme, a gente percebe que o tom do filme é em sépia, e aí casa com o filme antigo e tudo mais, e aí quando ele chegou em Ossos, tudo fica colorido. E isso representa muito o que aconteceu de fato no livro, porque é tudo cinza, é declarado assim, né? Kansas, e aí logo que a Dorothy entra em Oz, a gente percebe cores sendo mencionadas várias vezes. E ela vira pro Totó, acho que a gente não tá em Kansas mais. Isso é muito bom, porque isso vira uma frase de meme, né? Pra tudo, bem serve conhecida pra tudo, essa frase, né? da Dorothy, né? Mas ela tá sendo criada pela sua tia e seu tio, porque é uma menina órfã. Ela é órfã mesmo, né? Deve ser. Né? Não faz É o que dá a alusão aos entender, pais. O autor não dá muita atenção pra isso, mas Os tios gostavam muito dela, ela falou. Só que ela falou que eles tinham que cuidar do milharal, da plantação, pra poder trazer sustento. Tanto que ela fala assim, não, eu preciso ajudar meus tios, porque é o que eles têm pra ter sustento, assim, Sim. sabe? Então, eles tinham uma casa muito simples, todos eles dormiam no mesmo Era o cômodo. mesmo cômodo, né? Era um cômodo só a casa toda, né? Eu fiquei pensando no banheiro, mas provavelmente o banheiro era externo, né? Ah, sim, sim. E aí eles viviam nessa realidade. E é interessante porque relata bem como que é, né? Que é cinza, é meio feio. Todos eles têm essa dificuldade, tinha que trabalhar, tudo isso. Tanto que ela canta no filme, né? Que ela quer encontrar outro lugar, porque ela meio que tá triste ali, né?
né? De certa forma. No livro isso não deixa muito claro. Aliás, não deixa nada claro. Dali. Tanto que ela chega em Oz e ela quer voltar. E ela quer voltar. E a história do livro é isso, sabe? Ela chegando em Oz, tentando entender que loucura é aquilo, por que aquilo tudo é tão brilhante, que as pessoas mais diferentes do mundo, com animais mais esquisitos e tudo muito esquisito, mas ela tenta, de certa forma, se adaptar, mas o objetivo principal dela é voltar pra Kansas. Eu quero voltar pra casa, eu quero voltar pra casa. E aí ela vai vivendo essa aventura, encontrando um monte de coisa no meio do caminho, mas o objetivo principal é voltar pra casa. Como um clássico de contos de fadas, né? As aventuras que vai encontrando pelo caminho. E a gente percebe muito a repetição, né? Como são 3 personagens, tem muitas coisas que acontecem. Acontece com o primeiro, você sabe que vai acontecer com o segundo, vai acontecer com o terceiro também. Aí conta tudo de novo, assim, é bem em círculo mesmo que as coisas acontecem, um né? viés da Isso é história bom pra infantil, criança, né? Exato. A gente vê isso dos Três Porquinhos, tinha isso também, da Chapeuzinho Vermelho, é os mesmos viés, das mesmas falas de repetição, isso prende bastante na atenção das crianças. Ela tá em Kansas, igualzinho, ou pelo menos quase igual ao filme. Vem um tornado, leva a casa com a Dorothy e o Totó junto. A única diferencinha que eu achei aí é que no filme, o porão lá, a proteção que eles têm pra fugir é do lado de fora, e aqui é no meio da sala, né? Muito louco isso. E aí ela cai na cama e ela vai consciente no meio do ciclone, vendo ali, girando e tudo mais. Tudo A princípio ela fica preocupada, depois ela fala, agora relaxar e esperar ela onde fala vai dar, assim, né? não sei que horas que essa casa vai parar de girar, eu vou dormir. E aí, parece quando você com o apagão aqui da Espanha, amor. Pois vou fazer o quê? Não tem nada a fazer. O que mais me deu agonia do livro é de ver, comparando o filme, né? Não tem como a gente comparar, porque eu conheci a obra primeiro sendo apresentada ao filme, a linha temporal, né? Do filme, eu tenho o sentimento que foi, acho que, tipo, 2 dias ali no máximo. E no livro, tipo, não, e durou 3 dias. E isso durou mais 5 dias. Eu falei assim, meu Deus, isso, os tios dessa menina não estão preocupados com ela, que ela não volta pra casa, tá 1 mês fora de casa. Não, eu sempre vou na linha que parece Nárnia, que o tempo passa lá, não passa na Terra Não, real. mas é diferente, porque ele reconstruiu a casa. Exatamente. Ele fala assim, não, eu achava que ia voltar pra casa e ia estar no ponto em que ela saiu, né? Mas não, a casa já estava reconstruída, a vida que segue. Mas eles precisam de casa, amor. Mas que não é filha, né? Sobrinha. Pano. Tanto faz. Tô passando pano, Bruno. Sabe uma coisa que me lembrou, gente? É bem... Vocês vão ficar muito chocados. Mas a gente tá revendo os filmes do Senhor dos Anéis com os meninos, porque a primeira vez que a gente viu, eles eram muito pequenininhos, né? Não, mas não é a primeira vez que a gente tá revendo tampouco. A gente só gosta de rever. Não, a gente tá revendo os filmes do Senhor dos Anéis, porque a gente tá apresentando pros estudantes que ainda não viu, né? Principalmente pra um em específico. Tô falando com você, Pedro. E aí, eu tô lendo aqui, eu falo, cara, é muito Senhor dos Anéis também, né? Porque é tudo um monte de gente desajustado, diferente. Cada um tem a sua... É um jogo de RPG também, Cada um né? tem a sua habilidade, Cada um tem né? sua habilidade. É muito RPG. E aí tem um objetivo pra cumprir. E cada um dentro do seu próprio papel. Às vezes dá um dado crítico ali, às vezes dá, mas às vezes dá um dado de sucesso, né? Então é muito, muito legal isso aí. Talvez uma desassociação interessante que deva ser feita entre o filme e o livro é que no filme agora, desde o início, já apresenta os personagens que vão aparecer em Oz, que vai fazer a ponte com a Dorothy voltou e ela estava sonhando. Então, mesmo os 3 amigos lá, o Espantalho, o Dilata e o Leão, a Bruxa, eles são representações de personagens reais da vida da Dorothy no Kansas. Isso não existe no livro. São os mesmos atores, inclusive, né? Então. Não, mas mesmo quando ela volta, tem aquela cena, eu vi você lá, eu vi você lá. Não tem isso. Não, gente, ela não tava dormindo, por favor. Não estava. Então é exatamente exatamente o que eu quero falar pra vocês. Não compro de jeito... A menos que dentre esses 40 livros que tem do Oz aí, em algum momento ele vai afirmar isso, eu não compro nada hoje. Essa ideia de que ela de fato não fez uma viagem para Oz e não era tudo de verdade ali. Você imagina assistindo Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa e na verdade a Lucy dormiu na frente do guarda-roupa? Não, gente, também não. O Conto de Fadas te permite essa imaginação mesmo de que tudo foi realidade, né? E isso foi uma das coisas que chocou o nosso filho, porque o Daniel foi o primeiro a ler aqui em casa o Mágico de Oz, e ele tava super empolgado e tal, e comentando as coisas com a gente. Ele já tinha visto o filme?
Não, faz uns 2 ou 3 anos, mas ele é bem mais novinho, né? E ele lendo o livro super empolgado e tal, a gente fala, sabe que tem um filme muito antigo do Mágico de Oz que a gente podia assistir? Ele fala, que legal e tal, quando terminar eu quero assistir. Aí a gente assistindo com ele é revoltado com as mudanças, assim. E são, assim, a gente que já entende de adaptações, já sabe que muitas coisas têm que ser mudadas. Ele tinha 9 anos, gente. 9 mas anos, agora, lendo o livro, eu vou vendo, cara, são pequenas mudanças, mas pra cabeça da criança é uma mudança muito grande. De a primeira bruxa que encontra lá não é a primeira que se encontra no livro. E não vem numa bolha. Por que a bolha, gente? Por que a bolha? Ele ficava, né? A gente entende os motivos também, mas as aparições do Mágico de Oz, com cada personagem separado no livro, no filme ele resume numa única aparição e vira a grande cabeça lá, como se fosse pra todos. E é engraçado que a bolha traumatizou tanto ele que ele leu o livro com 10 anos. Aí a gente assistiu Wicked agora e uma das primeiras cenas é a Glinda chegando na bolha. Ele, lá, aí essa bolha de novo. Olha a bolha de novo. E agora, com o livro todo lido, dá pra concluir que o Wicked é muito mais inspirado no filme do que no próprio livro, apesar de ter coisas que são trazidas do livro e não do filme, como a cor do sapato, por exemplo. Então, assim, é aquela loucura que dá reimaginação, né? Ainda assim, eu acho que o filme foi uma boa adaptação do livro. Mas é a adaptação. O Wicked ou o Mágico de Oz? O Mágico de Oz. O Mágico de Oz. O Wicked é fanfic, como vocês falaram lá. Vocês já assistiram o filme com a Janet Jackson? É muito antigo também, com Michael Jackson. O The Wiz, né? Eu já vi algumas cenas, conheço algumas músicas, mas nunca assisti inteiro. Que é a versão do Mágico de Oz negro. Então são todos artistas negros. Quem fez as músicas foram o Quincy Jackson. Não, mas a questão é que muda tudo. Muda tudo. tudo. Não Quincy é porque... Jones, né? Quincy Jones. Isso. Não é porque a questão da cor da pele. Não é isso. Não, não sim, mas é que é inclusive, ruim. as músicas podem ser maravilhosas por isso, né? São. A Diana Ross é a Dorothy e o Michael Jackson é o Espantalho. Mas é ruim o filme, é isso? Não é ruim, mas a Carol tem um bloqueio musical, então não é ruim. Carol, eu tô tentando entender como um filme onde a Diana Ross, Michael Jackson, Quincy Jones pode ser muito ruim, sabe? Não é ruim. As músicas são muito boas, a isoladamente. A história pode ser ruim, então. A história realmente... A música com Michael Jackson e Quincy Jones não dá pra ser ruim, né? Então, pois é. Mas a música, a gente tá falando do filme. Gente, em minha defesa, porque meu marido, ele está aqui falando que eu tenho bloqueio com musical. Eu não tenho bloqueio com musical. Eu gosto de musical. Mamma Mia é tanto que é o meu musical favorito. Aí tá aí, pronto, um que eu não gosto. Tá vendo? O 2 eu não gosto, mas o primeiro eu gosto. E a adaptação a gente não comprou cinema, a realidade do Mamma Mia, não deu. Cantando, não deu. Porque o que acontece é que o Fernando gosta muito de musical, assim como eu gosto muito de Agatha Christie, entendeu? É tipo eu e o Paulinho com Harry Potter. O Paulinho fica, não é que eu não gosto de Harry Potter, é que mas não é tudo isso pra mim. A gente se cansa de ficar ouvindo, entendeu? Voltamos pra Oz. Vocês sabiam que o nome Oz, ele se inspirou olhando aqueles arquivos assim, físicos? Aí é tipo de O a Z, era o último arquivo. Ele fala que nome legal pro personagem, Oz. É que nem Amazon, de A a Z. É tipo isso. E ela chega em Oz, então, esse reino que é na Terra, né? Pelo que deu pra entender, no livro é na Terra, não é um universo paralelo nem nada, tanto que se pode ser acessado por meios aéreos, né? No balão, no caso, que foi como o mago chegou lá. A casa cai em cima da bruxa má do leste, que é a que tinha o sapatinho, né? Que no filme ele é vermelho, mas no livro ele é prateado. E que eu me recuso a acreditar que esse sapato é confortável, gente. É sério. Prata, né? Fiquei meio assim, eu falei, como que ela pôs um negócio de prata duro? Gente, ela tira uma bota do campo e olha que bom, confortável pra botar um sapatinho prateado. É porque é um sapatinho mágico, Dri. Por dentro ele era de camurça. Exatamente. Ele se adaptou ao pé dela. Era a planilha FOAM, né? Aquela palmilha FOAM. E ela vira uma heroína, porque ela matou a bruxa má do leste. E a cidade começa a ovacioná-la. Não começa isso no filme, né? Eu tô confundindo. No livro... Não, é isso mesmo. Não tem a cidade. Vem alguns personagens. Vem uma outra bruxa que é velha, não é a Glinda. Não, que é a do norte. É a do norte. Isso. Não, mas calma, gente. Vamos só já convencionar. Tem bruxa boa no norte e bruxa boa no sul. E tem bruxa má no leste e bruxa má
má no oeste. Certo. A casa Isso. caiu em cima da bruxa má do leste. Leste. E aí chega a velhinha, que é a bruxa boa do norte, e conversa com ela. E aí já dá o tom do livro, que eu gosto muito porque, assim, os personagens realmente, eles são humanos. Então tem horas que ela fala uma coisa, eu falo, não, gente, você não devia ter falado assim. Mas ela é um ser humano, é uma criança, então ela realmente tá falando aquilo, sabe? Então isso eu achei muito legal. A bruxa boa do norte vem. No filme parece um monte de umpa-lumpa, né? O pessoal da cidade. Como que é o nome dele? Munchkin. Munchkin. Isso. Mas aqui não falo, pelo menos eu não me lembro de falar que eles eram baixinhos. Mas eles têm uma roupa toda característica, se não me engano, roupas azuis. Então tudo é azul. E chapéu pontiagudo. É, e uns chapéus e tal. E a bruxa boa do norte, ela meio que ajuda eles lá, mas ela é mais fraca que a do leste. Então a do leste subjugava todo aquele povo fica todo feliz, porque enfim mataram a nossa malvada bruxa aqui. A bruxa boa do norte, que não tem nome no livro, ela vem, agradece, e aí que a Dorothy fala, ó, eu quero voltar pra Kansas. Ah, tem alguém que pode te ajudar, o grande e poderoso mágico de Oz. Aí é apresentado o jeito de chegar lá, siga o caminho das pedras amarelas. Isso tem muito Ela cai no norte? Porque ela não cai. no norte. Oz está no centro, né? Ou Ela pelo cai menos- na terra dos Munchkins. Dos que é no Munchkins, norte. eu acho que é no no norte. norte, isso mesmo. Mas ela cai em cima da bruxa do leste, que tava Do lá no leste, norte que tava fazendo lá, qualquer é. coisa. É, que ela tava Isso. subjugando o povo. Isso, ela põe o sapato confortável de prata no lugar. Porque ela fala Ela não assim, tem... é perto. Daí a bruxa Aí o mineiro fala, falou, é logo ali. é ali na esquina. Vai E ela reto fala, toda a vida, 3 esse dias de mineirinho caminhada. Munchkin falando que é perto, eu acho que eu vou tirar o meu sapato que já tá velho, vou pegar esse... Aí a bruxa do norte fala, não, pode pegar, já morreu, pode pegar. Ela já desintegrou, né? Já desintegrou, Ela, já. ela era tão velha que ela se desfez, né? E aí ela pega o sapatinho da outra e fala, bom, confortável, já que eu tenho que fazer uma viagem longa, eu vou com um sapato novo porque daí dura mais, né? É, mas ela não tem a menor ideia de que esse sapato é encantado, nem nada do Não. tipo. E vai. Aí ela vai conhecendo o povo, vai encontrando personagens É criativos. como uma boa road trip, né? Mas não tem aquela parte musical de todo mundo vem, abraça Não, ela e não, canta pra é. ela. Não, é só... Ela só vai andando na É uma história estrada. corrida, é. E é bonitinho que ela tem 10, assim, na minha cabeça, né? Ela é uma criança mais ou menos de 10 anos, mas ela sai da casa, ela pega pão numa cestinha, ela cuida do cachorrinho dela, porque o Totó viajou junto com ela, né? Ela deitou na cama enquanto a casa tava girando junto com o Totó, e aí desce. E aí você fica pensando, eu falo, cara, eu tenho cachorro. Eu fico pensando, a Fiona, no meio desse monte de gente esquisita, ela ia latir até não querer mais. Nossa, quando ela visse o espantalho, ela ia ficar Nossa, maluca. ela ia tentar morder o espantalho o tempo todo. E foi exatamente o que o Totó fez. E eu achei isso muito legal, sabe? Do Totó ser cachorro mesmo, Ficar com medo sabe? do leão. Sim. Porque às vezes a gente lê umas coisas assim e o Totó tem medo do leão, ele quer morder o espantalho, ele late pra todo E mundo. tem uma hora que ele realmente tá cansado, ele não tem nem vontade de correr atrás de borboleta, porque ele tá super cansado. Então, dá pra ver bonitinho. realmente ali que é um animal, né? E ela vai vivendo essas aventuras pela estrada e encontrando os personagens que já são clássicos pra nós. Já são, não, há muito tempo são clássicos. Que acho que na ordem é o Espantalho, Espantalho, Homem de depois o Lata. lenhador de lata, que Lenhador pelo de menos na lata. minha tradução De nunca lata. chamou ele de Lenhador. homem de lata. É verdade, o lenhador de lata. E ele não era um cara, não foi construído de lata. Ele era um homem que foi sofrendo acidentes Gente, conforme é foi o sendo Joseph lenhador. Klinger. É, Meu conta a Deus. história dele, como ele foi perdendo partes do corpo. É assustador, gente. E aí um latoeiro É muito- foi repondo as partes até que um dia cortaram o tronco dele. Ele juntou e fez o tronco e aí... Não, e ele pôs o achava que coração. seria o final dele. Isso é muito Pois bom no é. livro, né? Nessa hora que eu ia me frustrando com o Wicked, né? Tipo, pô, é diferente, mano. Eu esperava que tivesse alguma Como relação. encaixar, né? A primeira quebra, né? O meu primeiro choque com o Wicked foi quando ela chega na primeira vila já, que tinha os Munchkins, como que chama eles? Munchkin. Os Vocês Munchkins. estão falando do Wicked 2, hein? Cuidado, hein, mano? Não, do Wicked Não, Moon. não. Não, a Ah, origem isso é dos verdade, personagens a é dos origem dos dois. personagens é dos dois. Tá, mas É mesmo, enfim, cuidado. ela encontra um personagem lá que eu falo, pô, não pode ser esse personagem, porque no Wicked ele tá em outro lugar e tal, enfim. Também tomei um susto quando eu vi o Bok. Sim. É, o Bok tá aqui fazendo o quê, né? Enfim, aí o Espantalho também era um homem que virou Espantalho, né? Não. Que foi... Não. Ele foi espantalho criado. não, lá Cuidado. espantalho. Amor, você tá confundindo. Gente, não, no livro lá na frente fala, do tempo que eu era homem, eu Não. lembro disso, tenho certeza. Não, Ou era o... ele Não, conta da origem esse era dele. Ele fala, eu fui Leandor de criado Lata. antes de ontem, Ele foi Esse criado cara antes de ontem. pintou meu olho, Eu lembro pintou dessa- o outro Não, olho. então, ele foi Tá. criado antes de
ontem e ele falou assim, não, e 2 pessoas estavam conversando, me criando, me recheando de palha, me recheando. Não, eu lembro dessa pintou origem. um olho, aí eu já consegui ver quem que tava me criando. Aí pintou o olho um pouco maior. Aí pintou o outro olho um pouco maior. Aí desenhou minha boca, eu fiquei com vontade de falar, mas não falei porque eu tava só analisando a situação. E aí eu fui pendurado no pau. E eu achei tão legal porque o cara falou assim, nossa, ele parece um homem, ele realmente vai assustar os corvos. E aquilo me encheu de alegria. Nossa, como assim eu vou ficar parecendo uma pessoa e tal? Então ele foi criado realmente eu lembro toda amor. essa história. E eu tava com isso na cabeça. Mas lá na frente, tem uma hora que ele fala da época que eu era homem. Então eu tô só confundindo com o Homem de Lata. O Homem de Lata. Certo. E o lenhador, ele tinha ele era apaixonado por uma mulher lá, e ele pretendia casar com ela e tudo. Isso. E aí, por isso que ele tá querendo ter um coração de volta, porque agora ele não é mais capaz de amar a amada dele. Mas só pra gente não correr muito assim, também não bagunçar muito a história, a Dorothy, ela vai encontrando esses 3 personagens. E cada personagem conta a origem dele e conta alguma coisa que eles têm, assim, de desejo no coração deles. Porque igual a gente falou, né, no programa do Wicked, a Dorothy, ela tá caminhando pra conhecer o Mágico de Oz, porque ela quer voltar pra Kansas. Porque existe toda a lenda e toda a teoria de que o Mágico de Oz, ele concede os seus desejos se você pedir. Ele não atende todo mundo, mas ele tem esse poder ele é mágico, né? De te ajudar, no sentido de que atender o seu desejo do coração. Então, a Dorothy vai conhecendo todos esses personagens. Ela conhece o Lenhador de Lata, conhece o Espantalho, conhece o Leão, o Covarde, e todos eles contam a origem deles, porque eles estão ali, o que eles estão fazendo e o que eles querem mudar na vida deles. E eles se convidam. Eu achei tão educadinho todos os 3. Você não se importaria de eu me juntar com você nessa jornada e encontrar o Mágico de Oz e pedir pra ele também me conceder esse desejo? E aí eles eram adicionados à aventura da Dorothy e depois todos os 4 seguiram a caminho do Mágico de Oz, a cidade de Oz. É o grupo dos desajustados, né? Tradicionalíssimo aí em qualquer filme de jornada. A Dorothy que queria voltar pra Kansas, aí ela conheceu o Espantalho, que queria um cérebro pra poder pensar e saber das coisas. Aí eles conheceram o Lenhador, que é o Homem de Lata, que queria um coração. E apesar de tudo, ele só queria o coração, ele não queria voltar a ser de carne e osso, né? Ele só queria o coração. Só queria amar. E por fim eles encontraram um leão que, apesar de rugir e assustar as pessoas, era medroso e ele queria coragem. E ela apresentava: esse aqui é meu amigo leão, não tenha medo dele, porque ele é um mó covarde. Aí os amigos sinceros, assim, né? É muito... Não, e é coisa de criança, cara. Criança faz muito isso, sabe? E eu li o livro, é engraçado que eu li muito na perspectiva do Paulinho criança, assim. E eu ia lendo assim, eu falava... É porque eu tava muito imerso na história. E eu esquecia, de repente, do fim da história. Então eu ficava assim, mas por que o Espantalho quer um cérebro se ele já tá pensando? Se ele já tá raciocinando? Falei, mas o livro é isso, né? O livro é sobre isso. Mas eu ficava me questionando como uma criança, assim, sabe? O Homem de Lata, o Lenhador de Lata quer um coração pra poder amar, mas ele já tá demonstrando tanto amor pelos amigos, toda ajudando. Hora ele fica chorando e fica se enferrujando por causa disso. Todo emocionado. Mata um bichinho no chão. Ai, um bichinho no chão, tem que tomar cuidado pra não machucar e eu pisar sem querer. E o leão, mesma coisa, tá o tempo todo defendendo, enfrentando as coisas. Sendo corajoso e tal. E é essa a grande lição da história, né? Eles já tinham isso dentro deles, mas precisavam acessar de alguma maneira. E o mágico vai levar eles a essa conclusão, né? Na verdade, não vai levar eles, né? Não vão passar pano pra mágico aqui, não. Ele aqui nesse programa, ninguém vai passar pano pro Mágico de Oz. Eu fiquei realmente triste porque no filme não tem a cena da travessia do rio. Que cena legal aquela lá, meu. Ia ser muito caro de filmar, imagina. É muito complicado. A jangada. Não existe, né? Mas muito legal, cara. Os espantalhos vão atravessar o rio, porque, enfim, tem que chegar do outro lado da estrada lá. E aí o rio pega uma correnteza, o espantalho fica espetado no graveto. Eles estavam usando um pedaço de pau de remo, e aí o remo prende no fundo, ele fica espantado lá, ele fala, caramba, acabei de sair de um pau e vim ficar preso no outro aqui no meio do rio. Mas ele até achou confortável, porque era a posição que ele já estava acostumado, né? Mas ele fala, lá pelo menos eu era útil, porque eu espantava pássaro, agora aqui que pássaro vai aparecer pra espantar, né? Mas sabe o que eu acho legal? Que é toda essa aventura, né? De cada um buscando o seu objetivo.
objetivo. E aí eles passam por muitas aventuras. E eu, por achar... Inclusive, eu até comentei no episódio do Wicked que eu já tinha lido O Mágico de Oz, mas aí depois eu falei, não, gente, eu não li, não. Eu li boas partes do livro, junto com meu filho, e também depois que a gente terminou de ver todos os filmes do Wicked, mas eu não tinha lido tudo, não. Mas eu fui com essa perspectiva de Adriana criança também, igual você, né, amor? E aí, cara, eu fui gostoso, lendo, eu falei... né? Eu fiquei, gostoso, mas eu falei, Adriana criança ia ficar assustada nessa hora aqui, viu? Porque... Pois é, traumatizada. eu tenho umas coisas, umas cabeças voadoras ali, uns negócios, umas pilha mortes de meio lobos sinistras. Mas mortos. o Mundo da Lua fez isso com a gente, o Castelo Rá-Tim-Bum Não, fez mas isso com a isso gente, então... é legal. A gente assistia filme de terror quando era criança. Eu era proibida, Eu não Tan. assistia. Eu não podia. Eu assisti a Sexta-feira 13. A gente vê agora, na perspectiva que a gente tem de filmes que a gente assistia quando criança, a gente coloca pro Benjamin, que tá com 6, ele vê uma das cenas assim e fala, não, já tô com medo, pode tirar. Não. A gente vê que nossa régua Gente, tava um eu pouco mais não alta, assisti sabe? Gremlins quando eu era criança. Ai, eu era vi. Eu também proibida. não. Opa. Eu Nossa, não vi, não. porque eu vocês são muito era fora da proibida. curva. Então, Eu Não. assisti tudo isso. Jurassic Park me dava medo. Nossa. Hora do Pesadelo assistia. imagina, eu não achei nada disso. Achei só Ah, depois de mas adulta. não é pra criança. Não, mas assistia. Mas você que tá errado, amor. Não, meus pais. Esse negócio de criança é interessante, né? Acho que foi essa semana. O Daniel tá com 9 agora. E já tem aqui, acho que uns 2 anos que eu gravei com ele o BGA. Eu ouvi. O Bom Gigante Amigo. Tem lá no Ictus Podcast, se vocês quiserem ouvir depois, com a participação do Dani. Eu ouvi, muito bom. E aí, ele tava... Eu nem lembro que a gente tava conversando. Ele falou, ai pai, agora eu já entendo que você, quando leu o BGA comigo, você não ficou com medo nada. Porque naquela coisa, ele falou, ai, aí o gigante fez tal coisa. Aí eu falei, você ficou com medo, Dani? Aí tá lá no episódio. Ele falou, eu fiquei. Eu falei, eu também fiquei morrendo de medo. E você falou pra mim que ficou morrendo de medo e eu sei que você é adulto e você não tem medo. Não ficou com medo quando eu tava Olha lendo. aí, Aí eu falei, filho, mas você um dia vai ter filho. E aí eu tava entrando na aventura junto com você. Foi muito bonitinho É dele ter bonitinho, falado né? isso agora. Mas a experiência de ler o livro é isso, é você trazer a sua mente de criança e tentar viver aquela experiência, mesmo sendo adulto hoje, com uma mente infantil. E é interessante porque, assim, a gente viu vários vídeos e notícias e matérias de pessoas que buscam simbologia dentro do livro. E eu acho realmente que tem muita coisa que é de paralelo com simbologia, com tem as muito coisas que subtexto. acontecem lá. Mas, por outro lado, também tem a questão de que, por exemplo, a Dorothy é criança e os animais são animais. Porque tem uma luta lá, por exemplo, que o rei da floresta é o leão. Isso todo mundo sabe. E aí tem uma floresta lá, onde tem uma aranha muito grande, muito poderosa, muito forte. E assim, a descrição da aranha é assustadora. E essa aranha, ela mata todo mundo. E aí o leão chega lá e fala assim, uai, gente, mas não tem nenhum leão pra matar aqui? Não, porque a aranha já matou todos os leões. Você fala, cara, como assim? E aí ele se enche de coragem, ele fala, pois eu vou enfrentar essa aranha. Só que daí ele coloca uma condição. Ele fala assim, ó, eu só vou enfrentar essa aranha se depois vocês prometerem ser meus súditos e fazerem o que eu quiser. E eu me tornar o rei de vocês. É, Eu ele falei, se pô, colocou no papel. leão. Então, eu falei, pô, leão, você tava indo tão bem. Não, mas ele é então. o rei da selva, pô. E aí foi isso, Tan. Aí eu caiu minha ficha. Eu falei, não, mas espera, ele realmente é o rei da selva. Ele Ele tá é o animal, finalmente ele é o leão. assumindo Ele tá assumindo o papel o dele. retorno do rei. E aí eu achei legal depois, sabe? No começo eu falei, pô, Leão, mancada. Você tem que salvar porque você é bom, sabe? Não Sim, porque você sim. precisa de uma condição disso. Mas não, na verdade ele só tá assumindo aquilo que ele é E mesmo. o autor tá devolvendo cada um pro seu lugar, né? O espantalho vai voltar pro lugar dele, que não é espantando, né? Mas o lugar que ele deveria estar. Estrategista, né? O lenhador também, o leão também, assim como a Dorothy e o é. Totó vão voltar pra casa, né? A gente não vai fazer zona de spoilers, porque essa história é muito conhecida, né? Então, se você tem qualquer sensibilidade, daqui pra frente, pula lá pro finzinho só pra saber como que vão ser nossas próximas aventuras aqui, mas a gente vai contar um pouquinho sobre o encontro dos personagens com o Mágico de Oz, porque é onde vai se revelar toda essa história e toda a lição que a gente vai tirar dela, né? Inclusive, eu gostaria de falar até um pouco mais sobre o Mágico de Oz. E, ó, fiquem tranquilos que eu não vou fazer nenhum paralelo com o Wicked, tá? Principalmente pra quem ainda não assistiu a segunda parte. Mas o Mágico de Oz é um grande trambiqueiro, né? Ele é um trambiqueiro porque, assim... Charlatão. Dá pra entender um pouco a cabeça dele, porque ele chega voando no balão. Ele, inclusive, foi o único... Até hoje, a Dorothy perguntou, mas ninguém nunca passou pro lado de lá, né? Pro mundo real. Daí, não. Passou pro lado de lá, nunca ninguém tinha passado. Mas o mágico veio de lá. Então, ele foi o único que veio. Então, ele cai numa terra estranha, com um monte de gente esquisita. Ele era um ventríloco de profissão, né? Ele já é um artista de profissão. E aí, ele chega lá na Terra de Oz e ele se vira nos 30, que é, eu sou mágico, né? Vocês têm que me temer. E ele cria a cidade de Oz, na verdade. Ele constrói, né?
cidade de Oz através dos truques dele, tudo que ele faz. Ele fala pro povo assim, ó, eu sou especial, vocês estão aqui debaixo de mim, agora do meu poder, porque eu sou especial, eu sou poderoso. E como ele chegou num balão, né, e era uma novidade para as pessoas lá, já viram que ele veio voando, ele devia ter algum superpoder mesmo. Aí ele se aproveita disso, né? É um oportunista. Aí ele se aproveita. Porque daí ele cria a cidade, ele pede pra todo mundo construir a cidade que seja muito poderosa. Então é uma cidade de esmeralda. Só que é uma cidade fake, né? E aí ele obriga já... todo mundo a usar óculos verdes. Cara, no com filme, lentes por exemplo. verdes. Isso é muito chocante pra mim, Tandy. Assim, ele obrigar todo mundo a usar óculos. Então tem o cara lá no portão, você vai entrar na cidade de Esmeralda, mas você tem que usar o óculos. Porque a cidade brilha demais e você vai ter seus olhos afetados por ela. Os óculos vão te ajudar. Mas na verdade é só pra deixar tudo verde e todo mundo acreditar que aquilo é de esmeralda. Cara, isso é uma manipulação de massa. É um absurdo isso, sabe, já? Então, assim... Mas tem isso hoje em dia, Adri. Todo Mas lugar. por isso que é chocante, sabe? É tipo, de novo, lembra de 1984, Sim. sabe? Eu vou fazer você acreditar naquilo que eu quiser. Porque eu sou poderoso e eu quero me manter poderoso, E assim entendeu? eu te controlo. E é legal ver como um autor consegue apresentar isso pra crianças. Pra criança, cara. Então você vê que ele tem toda a traquinagem dele lá, né? Tanto que as pessoas falam, um dos últimos lugares que a Dorothy passou antes de chegar em Oz, fala assim, como que é o Oz? Você já viu ele? Aí a pessoa fala assim, depende. Assim, eu nunca vi, mas eu já vi histórias de que ele se apresenta diferente pra cada pessoa. Então isso só reforça como ele é mágico, entendeu? Mas pra gente só reforça como ele é trambiqueiro, entendeu? Mais um momento, dúvidas do desatento. Oz é o nome do lugar ou é o nome do mágico? Isso é claro. É do lugar. É o mágico de Oz, Não. ele é o Oz, mas às vezes se referem a ele como eu acho que Oz. nem tem nome aparecendo lá. Ele é o mágico de Oz. Ele Oz é o lugar, na minha né? versão chama ele de mago, inclusive. Ele não é o Oz. Não, Oz é a cidade. Ou país, ou sei lá. É a mesma eu confusão acho que é do o país, Frankenstein. porque eles estão na cidade das Ele Esmeraldas. fala, eu sou Oz, ele fala. Então, eu tenho essa impressão. A fala dele quando entra todo mundo dentro da sala é, eu sou Oz. O terrível. Ele fala, não, eu sou o magnífico, não sei o é que, eu sou verdade, Oz. é verdade. Então, eu acho que ele se aproveita do nome pra tudo, então. Por isso que eu fiquei Se com foi essa ele confusão. que criou, né? Oz, na verdade, é o apelido pra Osasco. Eu não consigo mais desassociar isso. lá em E Oz, né? eu imaginava que era algo que as pessoas só brincavam e tal, mas outro dia a gente passou em Osasco e a prefeitura, tipo, tá lá, eles Assumiu adotaram isso. assim, ó, com Oz, com Z. assim. Tá aqui, ó. É isso aí mesmo que você falou. Sou Oz grande e terrível, porque vocês me procuram. Então, os personagens chegam pra falar com Oz e eles dizem, ninguém consegue chegar na presença de Oz e tal. Aí eles falam, mas fala pra ele que a gente precisa muito, eu vim de longe, eu preciso voltar e tal. Mas por que o Oz recebe? Por quê? Porque a nossa querida Dorothy estava usando um sapatinho que era muito cobiçado por todo mundo. Então, ela já se apresenta como alguém que... Opa, pera. Esse sapato tava no pé da bruxa má do leste. E o Oz, ele fala assim, que ele precisa ser bem visto, ele precisa continuar no poder. Ele não fala exatamente assim, né? Mas as pessoas que poderiam desmascarar ele seriam as bruxas. Então, tem a bruxa má do leste e a bruxa má do oeste. De repente, chega 4 desajustados lá, mas uma delas tá usando o sapato da bruxa má do leste, que era uma pessoa que ele queria derrotar, ele vai receber. É claro que ele vai receber, né? Porque ele tem interesse em derrotar a bruxa má do Oeste. Porque elas, as bruxas, são poderosas. Elas sim São têm, bruxas né? mesmo, São né? poderes. São Elas, tem magia exatamente. mesmo, né? E ele não. Então isso fica bem claro. Não sei se fica bem claro porque eu já assisti o Wicked. Não, Mas- acho que fica mesmo, sim. Mas aí, a lá mestre de RPG, ele manda a galera pra Por uma outra quest, ali, né? né? Passando pelo fato de que ele recebe cada um dos personagens em dias diferentes, se apresentando de formas diferentes. Isso, bem legal. E bem legal. Cenas muito bem descritas. Sim, porque eu já sabia da história, né? Então um pouquinho já sabia e ficava antecipando como o charlatanismo dele ia se encaixar nessas cenas, né? E no filme é recebido todo mundo junto. E tem dias, e cada um é um dia. E as formas diferentes, eu falo, nossa, então será que é mágico mesmo? Será que não é? Então, mas Depois a é gente entende que desvendado, não, né? Ele explica como que ele Não, fez e cada truque. E todos os personagens, né, eles são muito amigos. Tanto que sai... E aí, ele pediu o quê pra você? E assim, o mago é bom? É bom. Não, eu vou te ajudar desde que você faça uma coisa por mim, né? E a condição aí... que ele coloca é que eles matassem a bruxa má do Oeste. E ele não pede a vassoura dela. Isso só Não, tem não no pede. filme e no Wicked depois. E ele pede pra todo mundo. Ai, pediu pra você também? Pediu pra você também? Eu achava que ia pedir só pra Dorothy. Não, pediu pra todo mundo. Aham. Aí vai, o porteiro fala, beleza, nunca mais vou ver vocês, porque todo mundo que chega lá, ela mata mesmo, né? Ela ou escraviza, né? É, escraviza. Então ela vai iniciar uma outra quest pra encontrar essa tal de bruxa, que
assim, ela é terrível, todo mundo desaconselha ela de fazer isso, mas ela pensa que é o único jeito dela voltar pra casa. Inclusive, sobre o voltar pra casa, tem um diálogo muito interessante, voltando lá pro primeiro encontro dela com o espantalho, quando ela descreve como que era o Kansas, e o espantalho fala, por que você quer voltar pra lá, um lugar tão ruim, né? Aí ela fala, não existe lugar como o nosso lar. Lá no meio do livro, né? Começo, né? Sim, tem um monte de gente que coloca em quadro, em casa, tudo isso. Virou uma frase bem icônica, né? Então ela continua com essa visão, nesse momento também é altruísta, porque ela tá pensando nela e nos outros 3 personagens que também precisavam da ajuda dela em busca da bruxa má do oeste. E é bonitinho porque ela tinha desanimado pra caramba, né? Depois todo mundo fala assim, não, ixi, ninguém consegue matar a bruxa má do oeste. E aí os amigos falam, não, tamo junto, né? Tem problema até pra chegar, quis falar, como é que eu faço pra chegar lá? Que estrada que eu pego? Não tem estrada, ninguém vai pra lá, isso é consciente. É só você olhar o sol e ir sempre pro oeste, é isso. Mas Inclusive, quando uma hora o sol sol tá some, pino. aí eles se perdem. O sol tá pino, né? Mas aí eles acabam chegando, mais ou menos, né? Porque aí aparecem os famosos macacos alados, porque a bruxa consegue ver além do alcance, tipo o Lion do Thundercats, assim, né? Ou Legolas, né? Olha aí, do Senhor também. Do Lion, talvez muita gente não vá pegar essa referência. Não, mas, é o enfim. Legolas. Espada justiceira, dê minha visão além do alcance. Mas aí a bruxa começa a mandar várias coisas, ó, mata essa galera aí. E aí começa a aparecer muito a inteligência do espantalho, a força do Homem de Lata, e eles vão meio que matando tudo que ela manda. Ah, isso é bom, Tam, porque não é só os macacos alados que ela manda. Ela Não, manda os um monte macacos de é a Primeiro última são os coisa. tentativa. lobos. Primeiro são os 40 lobos, que são lindamente e magicamente decapitados pelo lenhador de lá. Ah, eu achei legal aquela cena. Né? É traumatizante. Mas lobo gente. mal, lobo Demais. mal é mal. É isso. Não, quando no livro descreve você, não sei o que, arrancou a cabeça. Eu falei, uau, ok. E é um de É, cada mas vez. vieram com 40, ritos de eu falei, crueldade meu Fazendo ainda, né? pilhas de cabeça. E a Dorothy acordou e viu aquela cena dos 40 lobos Não, mas decapitados. e não foram só os lobos, tiveram os corvos também. Também, que torceram a cabeça, os ratos e as abelhas. Isso. Os ratos não foram mortos, Não, os né? ratos ajudaram eles depois. Não, os ratos É não é, verdade. ela não é mandado por Corvos, ela. Os ratos As eram abelhas, aliados. A ordem é os lobos, depois os corvos e depois as abelhas. Isso. E aí ela vai e coloca como último recurso ali os macacos alados, como já sendo o último Porque ela recurso dela. usa- Quando eram Por causa 3. do gorro. Eram 3 Exatamente. oportunidades e ela já tinha usado 2, né? E pra poder, né, as ordens. Esses macacos no filme eles são colocados como se fossem servos dela. Não é exatamente isso, né? E aí o livro até vai contar a história. Eu acho que, e pelo menos isso a gente pode guardar pra quem quiser ler o livro, né? Senão A história dos qual é a macacos origem alados. dos macacos, né? Mas é uma boa É uma história. viagem, né? E esses inimigos são enfrentados pelas habilidades que cada um tinha, né? E aí você vê como a soma Isso. daquelas habilidades é o que faz a força da equipe, né? Isso. E aí vem os macacos, que são meio que obrigados pela bruxa a fazer isso. Eles vão lá e eles desmontam, pegam todo mundo no voo, jogam o espantalho no meio do mato lá, e aí ele se desmonta todo. Eles jogam O lenhador de homem lata. de lata do alto, e aí ele se amassa tudo e fica meio que dado como morto lá também. E leva a Dorothy pra bruxa. E o leão também. O leão, ele nem leva lembra. pra ser o leão Ele leva também, bruxa e aí dá ela- ordem. Ela dá ordem porque ela queria usar ele pra trabalhar como se fosse um Isso, e aí cavalo. prende ele numa jaula lá e, enfim, vai ter todo um arco com ele ali também. E a Dorothy vira meio que a escrava dela, porque ela tá com o sapato, a bruxa quer pegar o sapato de todo jeito, mas não consegue, fica esperando alguma oportunidade pra ela tirar o sapato voluntariamente, mas a menina gostava tanto do sapato que nunca tirava. E aí, a gente- convenientemente, ela encontra um balde de Ela água limpava que está tudo, ela era cheio de faxineira. água. O balde está cheio de água. Ela era serva, né? A gente sabe por que o balde tava lá, Adri, A gente sabe, A gente a não gente precisa sabe. contar pro Tano, a gente sabe. Isso é fanfic, meu. Fanfic não tem valor histórico. Cara, se eu sou, eu, Adriana, que estou falando pra você, se eu sou alérgica à abelha e 2 picadinhas de abelha pode me matar, eu vou fazer o máximo possível pra que não tenha abelha no recinto que eu estou, entendeu? Principalmente Então, alguém que nunca tomou banho, né? Não precisava de água, não precisa limpar a casa. É, você pra não toma quê? banho a vida Então, toda, por que você ok. vai limpar a casa? Enfim. E aí ela usa 2 vezes
o balde, né? A primeira pra derreter a bruxa e a segunda pra limpar o lugar, né? Porque, enfim, deixa a bruxa espalhada ali. Mas ela foi esperta, porque ela falou, não, deixa eu tirar qualquer vestígio. Vai que essa tia consegue aí se regenerar, né? Já tinha assistido Eu muito faria a filme mesma terror, coisa. né? Eu faria a Muito mesma esperta, né? Muito esperta. E aí ela fala, bom, já cumpri meu chamado aqui, agora vou tentar recuperar meus amigos pra voltar pra Oz, né? E aí descobre que todo mundo tava sendo dominado pela bruxa, fica feliz porque os súditos dela lá, na verdade, eram escravos. E aí ela ganha a simpatia de todo mundo, que ajuda a recuperar tanto o espantalho quanto o Homem de Lata. Leva num latoeiro pra arrumar ele, desamassar. Achei muito E demora legal uma essa semana, cena. né? Demora 3 dias, uma 4 semana. noites. 3 dias, né? Não, e ela é vaidosa, né? Porque ela primeiro pega o sapatinho porque acha bonitinho e depois vai ver o gorro dourado ali. Ai, que lindo, vou levar também pra mim, né? E ela descobre Matou como e ainda usar. usou como espólio as coisas da bruxa. Uma referência à lâmpada, né, de Aladim e tal, porque o mago já era, né, tipo essa lâmpada que daria os desejos deles, né, mas nesse caso o gorro também você pode usar 3 vezes pra realizar uma necessidade sua. Ô, Fernando, quando você leu essa parte e a bruxa morreu, ficou na sua cabeça a Ficou música? total, não tem mais como. Não tem mais como. como desassociar. Porque fica good. A gente fica procurando, Fica né? na cabeça. Ou quando ela chega na Cidade de Esmeraldas, E é né? impossível não Eu tentar falava no encaixar na Paulinho, mente. Ah, isso é o que... impossível. Agora tá acontecendo isso lá, né, no Wicked, né, nesse momento. Mas assim, Nunca mais, cara. Entrou na história. a realmente. história do Mágico de Oz é muito mais completa do que a gente conhecia. Então, todos esses estágios de passagens e tal, tem mais aventuras, né? Muito mais coisa acontecendo, como todo livro antes de ser adaptado pra Sim. um filme, né? Mas toda aventura que a trupe passa é pra mostrar alguma coisa pra gente. Sim. E isso é legal, não é nada em vão. Não, Ah, não é só uma aventura de entretenimento, Ou pra sabe? demorar Assim, mais pra terminar, ou, né? ou só uma aventura por aventura, Teve né? um capítulo que eu achei que era meio filler, tá? Aquele da cidade Da porcelana? de porcelana. Eu falei, esse capítulo não precisava existir, não. É. Cara, mas Mas eu ok. achei legal porque mostrou o Eles coração trabalhando da juntos Dorothy também, eu O acho. roteirista do filme teve a mesma ideia que você, tá? Por isso que não colocou no né? filme. Mas ele botou, Precisava. por exemplo, a cena das árvores, das maçãs lá, pra ela colher as maçãs e encontrar o Sim. Homem de Lata. Não tem essas... tem uma cena com árvores lutadoras, né? Mais uma da senhora Rowling roubando aí, Salgueiro Lutador. Ah, tá, porque o Tolkien não fez isso, O Tolkien né? não, né? Vamos defender aqui. Não, mas o Salgueiro Lutador é isso aqui, né? É uma árvore de proteção ali, tá? O Tolkien fez uma árvore que protege a Entendi, floresta. as tá certo. barbárvores não são, né? Não, mas assim, no Os filme entes. eles inventaram aquelas árvores que jogam as maçãs e conversam. Não precisava. Eles podiam, por exemplo... Tá bom, não dava pra colocar a cena do Mas, rio. mas a da porcelana mostra que o Homem de Lata já tinha coração também, sabe? Porque ele tinha muito cuidado pra não quebrar todas as pecinhas lá. E também o coraçãozinho da Dorothy. Cara, aquele diálogo com a menininha da porcelana eu acho tão bonitinho. Porque ela fala assim, ai, você é tão linda, acho que eu vou levar você pra colocar você lá na minha chaminé. Não sei não onde ela queria colocar, na estante dela lá e tal. prateleira, Acho que era na prateleira. lareira ali, né? E aí ela fala assim, não faz isso, porque a partir do momento que a gente vai pro seu mundo, a gente para de se mexer. E a única função que a gente tem é ser bonita. É de decoração. E eu não quero ser uma decoração. Eu quero Olha, poder falar, eu quero tem viver, eu seu- quero... é. eu achei Tem sua legal. lição, lição ali, o seu valor. né? E todas vão reforçando também a ideia, né? Muito da repetição mesmo, né? Pra criança entender, né? O valor de cada personagem, que cada um já tinha dentro de si o que estava procurando. Então, cada parada dessa é pra isso. Então eles voltam pra Oz com a notícia, né, pra falar com o Mágico de Oz e conseguir o que ele tinha prometido, porque eles acreditaram de fato que eles iam ter aquilo que foi prometido, né? Enfim, crianças e personagens da ficção. Eles voltam, encontram com o Mágico de Oz, que agora não tem como não imaginar o Jeff Goldblum, que agora é a cara de Oz pra gente, né, do Mágico de Oz. E aí a gente descobre a farsa, né? Aí eles descobrem, a gente só relembra, né, que essa história já é bem batida. Mas eles descobrem a farsa, que o cara realmente não era mágico nem nada e tava lá num instinto de autopreservação pra poder sobreviver lá, né? E o livro passa bastante pano no Oz, né? Você fica, meu, não pode. A Alice não pode. A Dorothy não pode aceitar isso, Ela né? tem 10 anos, Paulinho. O que ela vai fazer? Vou fazer o quê, Não, né? é curioso isso, porque mesmo depois dele se declarar como um impostor, ainda assim eles ficam, não, mas você me prometeu um coração. Não, vem aqui, vou te dar um coração. eu Não, te você dou um coração. E aí eles compram. E compra a ideia do coração e do
cérebro e da coragem. Não, mas ele fala assim, desde que vocês não contem a minha farsa pra ninguém. Isso. Vocês podem, inclusive, até continuar morando aqui, eu dou os melhores quartos pra vocês, mas vocês não podem revelar minha farsa. E eles aceitam, eles falam, tá bom e tal, né? E aí, no fim das contas, o espantalho, quando eles tem um momento lá que depois eles ajudam a Dorothy a voltar, né? Porque ela ainda quer ir pra Kansas, e aí o mágico não consegue resolver o problema dela. O espantalho conversando com o homem de lata e com o leão fala, no fim das contas, aquele mágico até que não era mal. Aí eu falei, mal não, Ele tentou resolver o problema da Dorothy, tanto que ele volta, né? Mas pra mim esse é o tipo pior que tem, sabe? Porque quando o cara é muito mal, você já cancela ele logo de cara. Mas aquele que é travestido de bem, pra mim esse é o pior mal que tem, que é o cara manipulador. Você é daquelas que fica cancelando as pessoas, então. Ele continuou dando esperança, né? Mas ele é um coitado também, se a gente for pensar. Porque que opções ele tinha? Óbvio que é questionável a ética dele e tudo mais. Mas não é que ele planejou fazer aquilo. Eu preciso fazer alguma coisa pra sobreviver. O Paulinho falou assim, instinto de preservação. É que as pessoas precisam disso. É isso que me mata, sabe? As pessoas precisam disso. As pessoas precisam acreditar em alguma coisa. Precisam acreditar mesmo até que não seja verdade, né? E é isso mesmo, gente, sabe? É aquele negócio da Matrix, sabe? Será que todo mundo quer sair da Matrix também, né? Porque o mágico dá uns placebos pra eles, né? Toma aqui seu cérebro, toma aqui seu coração, toma aqui esse vidrinho de coragem que se você tomar, você vai ter. Mas é que ele já tinha visto que os três tinham isso. Faltava só alguém afirmar, você já tem. Então, por isso que é legal, porque daí eles conseguem acessar, né? A grande lição do livro é essa. Eles já tinham tudo isso, mas eles não sabiam acessar aquilo, ou não sabiam formular isso na sua mente, que o que eles tinham era realmente o que eles precisavam. E o mágico faz essa ponte, né? Então, no fim, ele é mágico, ele conseguiu fazer o que ele precisava. Ele é mais mágico do que ele imaginava, né? Do que ele imaginava. Só que quando chega nesse ponto, o livro tá longe de terminar, né? Eu acho que tá nos 2/3 do livro ainda. Eu falei, ué, aqui que termina. Não, tá no finalzinho já. Não, agora ela vai em busca da bruxa do mas isso aí é tipo 20 páginas. A Glinda, né? Vai atrás da Glinda. Agora a Glinda até agora não tinha aparecido. Que é do sul. Esse é o final do filme, né? Praticamente. Mas o filme é bem resumido aí, né? Mas ainda falta a aventura pra chegar na Glinda, né? Aí essa parte eu já falei, não, deu uma esticadinha, né? Porque assim, essa menina já tem um gorro de ouro. Ela ainda tem mais um pedido do macaco. Pra que fazer essa aventura de volta? Mas ela tentou, os macacos vêm e falam, não posso. Não, ela tenta o segundo. Mas Só o segundo pedido. Ela tinha o terceiro. Ela tentou ir que os macacos levassem pra Kansas. O certo seria... Porque já tinham falado pra ela assim, né? Tem a bruxa boa. Ah, não tinha falado, né? Verdade, não tinha falado. Mas enfim, ela usa o segundo pra ir pra Kansas. Aí o macaco fala, não posso te levar pra Kansas. Adeus. E vai embora. Não vou fazer não tenho nada. Passaporte americano. Também gastou um pedido. Né? Pediu errado, otário. Não deixa eu entrar lá, né? Pô, vocês que viram 1000 vezes o Wicked, o mágico, ele não é de Kansas, ele é de Omaha. Omaha aparece em alguma coisa no Wicked? Aparece. Na primeira parte, não é? Eu lembro que apareceu, eu falei, cara, eu tinha acabado de ler isso. O mágico é daí, vai ter uma ponte. Não sei se vai ter no 2, mas não A gente não teve. pode falar tanto. No Wicked 1 tem sim, ele tem a Não, logo música, no começo, não é? Fala, ele lendo o livro, quando dão pra ele ler o livro, e aí ele fala Omaha, que é a cidade dele. Eu falei, olha, eu não me liguei disso. É que eu li o livro depois, então eu não tinha visto a conexão. Omaha. E a gente descobre que o mágico tinha ido lá por engano, né? O balão dele foi levado pelos ventos caiu lá. E aí tem até um filme, mais ou menos, né? Com James Franco. Mas bem mais ou menos. Em 2013 eu não assisti. Eu achei legalzinho. Eu não achei sensacional, mas... Não, mas esse final aí que eu falei, tá bom, vai, é livro pra criança. Mas aí ela chama os macacos pra tentar voltar pra Kansas. O macaco fala que não tem passaporte, não tem visto e não pode voltar pra lá. E aí ela pega e fala, não, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? E chora. Aí alguém, né, o espantalho fala, não, chama o soldado que tá lá na porta, que esse soldado ele é inteligente, né? E ele vai te dar ele vai ajudar a gente aqui, vai clarear as ideias. E aí o soldado fala, não, mas tem a bruxa boa do sul, que ela é muito inteligente, ela consegue fazer muita coisa e ela realmente é incrível, né? Aí onde que ela mora? Ela mora longe? Mora muito longe. Ela mora quase que na divisa lá do deserto, inclusive, eu acho que ela até sabe como ir embora.
filha, porque como ela mora lá na divisa do deserto, ela pode saber como, né, atravessar o deserto. Vai lá falar com ela. Mas é muito longe e é muito perigoso. E aí é nessa hora que a galera da Quest de novo fala, não, a gente, por mais que eu já tenha meu coração, por mais que eu já tenha meu cérebro, por mais que eu já sou valente, eu quero voltar com você, eu quero te ajudar, porque a gente só tem tudo isso. O espantalho, o homem de lata e o leão fala, a gente só tem tudo isso por causa de você, Dorothy, porque você nos resgatou. Então a gente quer estar junto com você de novo. E aí eles embarcam de novo numa aventura até chegar a bruxa boa do sul, que é a Glinda. E aí nessa hora você fala, minha filha, você tem mais um pedido ainda, pede pros macacos te levar pra lá e pronto, sabe? Mas enfim, é que é pra ter mais um pouquinho de aventura, né? Mas é que eles tinham que passar. Aí passa a cena das árvores, da árvore, né? Era uma só que luta com eles, passa o país das porcelanas, passa uma floresta lá que o leão vai ser convidado pra ser o rei depois, aquela da cena da aranha que a Adri falou há pouco tempo aí. Sim, mas aí teve uma hora que eles não conseguem atravessar um lugar, não conseguem, e agora o que acontece? Você tá com o gorro, você ainda pode chamar os macacos. Aí, tipo, chama o macaco pra ir, pluf, dá uma puladinha. Pensei isso o tempo todo. O tempo todo, mas é legal, porque quando conhece a Glinda, aí a Glinda fala, né? E aí, mas o que você quer, né? Aí ela fala, eu quero ir pro Kansas. Aí ela falou, então, você tá usando um sapatinho mágico? Se você soubesse o poder dele, não ia nem ter livro, sabe? Eu teria ficado full pistola. Você é o quê? Esse sapatinho o tempo todo? Mas ela mesma chega à conclusão, mas daí eu não teria ajudado meus amigos. Isso foi muito legal. Então, mas é a mesma coisa do gorro. Ela podia ter usado os últimos pedidos do gorro. Mas essa do gorro, Dri, me lembrou uma história. E eu vi uma vez, eu não lembro qual era a banda. Não sei se eu já contei em algum lugar de podcast, mas se não, fica aí de brinde pra vocês. É uma banda brasileira. Acho que era o Skank. Eles estavam falando num hotel. Nossa, que cansado esse negócio de ficar fazendo turnê. E sai do hotel, e vai pro aeroporto, e aí vai pro hotel, e toda hora tem esse traslado do inferno. Bem que podiam inventar logo o teleporte, né? Aí o outro falou, aí a gente pegava o teleporte e ia direto pro aeroporto. Aí eu falou, mano, quem falou que o teleporte tem um limite de distância, né? É isso aí, ó. É tipo as águias do Senhor dos Anéis também, né? Sim, é tipo as águias. Mas o Tolkien explica, a gente já discutiu isso. Não é tipo, porque a gente sabe que ela podia ter usado o gorro e ela só não usou e tal. Mas tá tudo bem. Mas é igual o viratempo do Harry Potter. Então, tudo que é muito poderoso assim tem que ter suas limitações, senão a gente não tem história, né? Tem um perfil, acho que era do YouTube, eu não sei se tem no Instagram, acho que tem no Instagram também, que é se as decisões nas histórias fossem diferentes, né? É muito bom. Isso aí, é muito tipo bom. assim... Como pílula vermelha histórias ou azul, das segundos, né? Aí, tipo, primeiro pílula azul, aí escolhe a pílula azul, aí já entra os créditos, sabe? Tipo, é tudo assim. Tem uma do Titanic também, qual que era? Você quer jogar uma rodada de pôquer? Aí o Jack fala, não. Aí que sabe os créditos, assim, sabe? Tipo, não teria história se não tivessem decisões ruins, né? Mas quantas vezes isso não é verdade na nossa própria vida, será, hein? Ah, sim. Mas é porque a gente não sabe o final, né? Então não dá pra... Nem os personagens sabiam, né? Pois é. Mas legal, gente. Acho que sobre o livro é isso. Os clássicos, eles só são clássicos quando eles sobrevivem através do tempo. E essa é uma história que sobreviveu através do tempo. Chega até nós hoje sim, né? com força e com tantas obras. E assim, e dizem que o Wicked filme é só o começo de uma nova etapa, assim. Já existem ideias de expandir muito. Exatamente. Mais, e expandir tem isso daí. rumores, assim como o Frank Baum expandiu muito. Uma né? das áreas do Epic, do parque lá da Universal, que tem espaço para expansão, estão falando que vão fazer do Wicked. Do Wicked? Olha, os dois que legal. filmes somados custaram 300 milhões. Só o primeiro, só de bilheteria, deu 750 milhões. Tipo, pagou os dois já de primeira. E tem um fandom gigantesco que só vai crescendo com as novas gerações, tem atingido as crianças e tal. Então é um universo que foi ressuscitado agora, digamos assim, nunca morreu, né? Mas ganhou força agora e tá aí atingindo novas gerações, né? Cara, mas uma coisa que eu acho fantástica nisso é quando revive essas coisas, né, que a Wicked tá trazendo, é trazer pra nova geração um negócio que foi muito caro pra gente.
E a nova geração, por exemplo, aconteceu com Stranger Things agora. Um monte de músicas da nossa época, coisas que a gente viveu nos anos 80, tá em hype hoje pra geração dos meus filhos, sabe? Que se fosse eu como pai apresentando pro meu filho, Não ia ele ser fala, tão legal, que né? coisa velha. Eu ponho uma música, por exemplo, eles jogam um joguinho aí de celular que tem uns gameplay que o pessoal viralizou, o My Way, do Frank Sinatra. E aí é uma brincadeira entre o Lucas e o Dani, eles põem na playlist deles pra tocar no carro. Isso é tão legal, né? Way, porque traz pra eles uma memória de algo que eles estão vivendo agora. Eu falei, cara, tem o New York, que é a mesma música. Sim. Aí eu pus, que música chata. Sabe? Porque não tem meme, né? Porque não tem o meme, sabe? E aí, você trazendo o Wicked, todo esse universo do Mágico de Oz e tudo de novo, eu acho muito legal essa renovação de coisas legais pras novas gerações. E não dá pra deixar de falar do filme, né? O filme, ele foi muito emblemático e é até hoje. Segundo a Biblioteca do Congresso Americano, Library of Congress, eles dizem que, claro que não é o filme com maior bilheteria, né? A gente sabe que é o Avatar. Mas o Mágico de Oz é considerado o filme mais assistido de todos os tempos por tantas vezes que já passou na TV, em tantas mídias disponíveis, né? Eu tava pesquisando aqui, um amigo meu, descendente de inglês, né? Eu perguntei pra ele, na Inglaterra é tão grande assim quanto nos Estados Unidos? Porque é um autor americano, né? Eu não sei quanto de influência tem no Reino Unido. E esse casal de amigos nossos, ela é inglesa, ele filho de inglês, falaram que é muito, muito mesmo assim, tanto que ele é revisitado todos os natais. E ele me falou aqui do jornal The Guardian, que todo ano faz a lista de filmes pra se assistir no Natal, e dos 7 filmes, aqui tem o Elf, o Expresso Polar e tal, o 7º filme é O Mágico de Oz, 1939, como um filme de Natal. Que doideira. E nem tem nada, nem no livro, nem no filme sobre Natal. Mas tem neve. Não, Tem neve não, no filme. né? No As filme papolas. tem. Neve tóxica, era de amianto. Então, a partir de agora a gente entra Nossa, nas gente, polêmicas do filme O Mágico de Oz. Porque os direitos foram comprados pela MGM e eles decidiram fazer o filme. Inclusive, dizem que a produção de O Mágico de Oz serviu como teste para fazer E o Vento Levou. E os 2 filmes são do mesmo ano. O Vento Levou, o grande clássico. O Mágico de Oz, que não perde em nível de classicidade para E o Vento Levou. Eles construíram tudo dentro de estúdio. E a gente sabe muito bem que naquela época não existiam lâmpadas de LED. As lâmpadas eram de alta temperatura. E você imagina aquelas pessoas usando aquelas roupas num ambiente de 40 graus. A roupa do leão era pele de leão real. Caramba, gente, imagina isso. Socorro. Que diz a lenda que não foi muito bem tratada, então tinha um cheiro forte, inclusive. Nossa. O cara tinha que ficar 40 graus com aquela roupa. Então, assim, todos tiveram sequelas desse filme, né? Sequelas emocionais e sequelas E físicas, né? Começando pela Judy Garland, a atriz principal, que era forçada pela sua mãe, diz, né? É assim, muitas das coisas que a gente vai contar aqui são baseadas em entrevistas e falas dos próprios atores e documentários que se seguiram depois, né? A Judy Garland, o sonho da mãe dela era que ela fosse uma grande atriz, então projetou isso muito na vida da filha e forçou ela muita coisa, inclusive a fazer o filme, que pra ela dar conta, ela tomava remédios pra dormir e remédios pra ficar acordada. Então, e não só isso. E a Judy Garland, pra você que já viu aí o filme, ou alguma imagem do Mágico de Oz você já deve ter visto, né? Ela tinha 16 pra 17 anos e ela fazia o papel de uma menina de 14 anos. Então, ela era muito corpulenta. Então, ela tinha pernas grossas, ela tinha peito. Então, pra ela parecer uma menina mais novinha, ela tinha que emagrecer, ser mais magra. Então, além de tomar remédio pra dormir e pra ficar acordada, ela ainda tomava remédio pra emagrecer. Se alimentava só à base de sopa e cigarro. E café pra ficar acordada, gente. E cigarro pra emagrecer, emagrece, gente. né? Então, Mas é que o cigarro ajuda na saciedade, dizem aí, né? no episódio anterior a gente já contou sobre a maquiagem da bruxa do oeste, né? Que tinha cobre. Era tóxica, né? E esquentou numa das cenas, né, que solta o fogo, que era fogo mesmo, não tinha efeito... Ah, ela teve queimadura de 2º grau. E o cobre esquentou no rosto E não dela, podia né, jogar água nela. Sim, essa também. O pano que o espantalho usou colado na cara ficava colado na cara dele e ele teve cicatriz disso pro resto da vida. O Totó quebrou a perna. Pisaram na perna do Totó. Tadinho. A maquiagem do Homem de Lata também era tóxica, porque não era de alumínio. Então, assim, manchou a pele do cara. Assim, uma sequência de desastres na produção do filme. Ah, mas muito começo, 1900 e baixo isso, né? Não é nem, nossa, 1979. como eles não cuidaram
criaram, eles não sabiam, cara. Não tinha recurso. Não existia sindicato, não existiam leis, não existam regras. Eu acho que não tinha informação. Não, mas tinha coisas assim desumanas também, né? Antiéticas. Tipo, a Judy Garland recebeu um tapa na cara porque não tava conseguindo atuar exatamente como esperavam. A Judy Garland reclamou que um dos anões que fazia papel lá no filme ficava passando a mão na bunda dela. Uma sequência de abusos. Mas o filme é incrível, assim. Só que é difícil desapegar, né? Assistir o filme sabendo de todas essas coisas que estavam envolvidos na história, né? E o filme foi um dos primeiros coloridos, né? Então muitos testes foram feitos com tintas, levaram semanas pra chegar na cor exata dos tijolos dourados. E ficou muito bom o resultado, vai. A escolha da cor vermelha foi por causa do Technicolor, pra fazer um destaque, pra usar bastante a coloração, né? E ela é bonitinha porque aparece no Wicked primeira parte o sapatinho vermelho lá, né? Muita coisa do Mágico de Oz entrou já em domínio público, né? Mas o sapatinho vermelho, não. Ele demorou um pouco mais pra entrar porque ele era do filme. A MGM ganhou muito dinheiro em todas essas adaptações que já fizeram de Mágico de Oz, porque todo mundo, por conta do filme, associava muito os sapatinhos em ser vermelho. Então, toda obra que saía do Mágico de Oz com o sapatinho vermelho, a MGM ganhava em cima. Olha. Porque com as multas em cima do sapatinho vermelho, porque demorou pra entrar em domínio público. E corrigindo uma informação que eu dei no último episódio, eu falei que era o álbum The Wall do Pink Floyd que sincronizava com o filme, mas é o The Dark Side of the Moon. Que reza a lenda que se você dá o play no disco na terceira rugida do leão da abertura da MGM, o disco vai sincronizar com várias coisas. É bem interessante. Procurem vídeos sobre isso no YouTube. Várias cenas falam muito com o disco e vice-versa e A tal. própria banda já negou, mas isso que eu ia nunca falar. assumiram isso. É legal porque eles nunca assumiram isso. deixa a lenda urbana, mas é incrível, assim, como tem partes, assim, você fala, cara... E tem no YouTube, The Wizard of Pink Floyd. Tem o filme todinho com a música pelo fundo. Eu fui passando, assim, pulando os pedaços, falei, cara, é muito impressionante tem umas mesmo. coisas incríveis Tem mesmo. coisa que não bate, mas tem muita tipo, coisa que sincroniza tem uma muito parte bem. que a Dorothy tá procurando o coração do Homem de Lata e ela chega perto, assim, do Homem de Lata e aí, na música do Pink Floyd, tem um barulho de coração Batida batendo, de coração, sabe? gente. É um negócio muito louco. E agora eu quero falar uma curiosidade que eu não falei no Wicked, mas eu quero falar pra vocês agora. Que em 2010 teve uma astronauta que estava lá na estação, no satélite. Estação espacial. Na estação espacial, que chamava Dorothy. E aí, de manhã, os astronautas são acordados com música. Vinda da Terra, né? Vinda da Terra. E aí, o pessoal da Terra colocou a música Defying Gravity pra ela acordar, porque, enfim, o nome dela é Dorothy. Por que não pegar uma música que faz parte do universo? E fala de gravidade, né? Afinal, ela está no espaço. Desafiando a gravidade, olha aí. As curiosidades aqui nós temos, né? Mas enfim, o filme também sobreviveu a todas essas polêmicas. Existem documentários sobre isso e tal, mas está sendo revisto aí tantas vezes. É um filme histórico, digamos assim, para o cinema também. o próprio filme do Wicked escolheu não mostrar muitas das partes que são do Mágico de Oz, né? Pra respeitar muito o história, canônico, né? Do filme, né? De toda a história. Pra você É, só eu imaginar até- o que está acontecendo paralelamente. Eu até ouvi críticas sobre isso, Fernando, do pessoal fala assim, gente, mas se o Wicked é muito baseado, respira muito de Mágico de Oz, devia ter mais coisa de Mágico de Oz no Wicked. Eu falei, não, gente, já tem um filme do Mágico de Oz pra isso, né? É, por trás. Então- Mostra só o por trás, né? Aí eles Exato. respeitaram bastante, né? Mas é isso, gente. É isso. isso. Estamos bem de Oz por hoje? É um livro infantil, não é um livro longo, não, hein? A gente nem falou isso. Não. Na minha edição Ai, é tem tão 220 e bonitinho, poucas né? páginas. É. Eu acho que ele trouxe uma vibe bem gostosa, assim, pro coração, apesar de algumas coisas bizarras, como foi, a gente já falou, né? A aranha e os lobos e tudo isso. Eu fiquei irritada com o Mágico de Oz de novo, mas eu acho que ele deu um calorzinho no coração. Mas aí depois, quando você vai ler sobre as curiosidades do filme, aí isso te dá uma deprê, sabe? Dá um ruinzinho no a coração. Mas o mal não Dorothy... tem nada a ver com isso. pô. Eu sei que não. Mas, assim, a Dorothy sendo praticamente uma das únicas mulheres, assim, no set. Praticamente, porque tem as bruxas também, né? Ah, e ela, Mas eu aí falei você que ela, fica- eu falei que ela morreu de overdose, né, no episódio anterior, e foi overdose de remédios pra dormir, que ela não se Ai, matou, ela tomou acidentalmente demais, porque ela era viciada em remédios pra dormir, e dizem que desde a época que ela fez o Mágico de Oz, com 47 anos, tá? Eu acho que a gente fechou muito bem o ano, a gente leu aí livros muito pesados durante o ano, acompanhando aí a minha gestação, então eu acho que, além de eu
está me despedindo de 2025, me preparando para receber a Alicia. A gente tá fechando com chave de ouro, porque realmente é um livro que eu pretendo ler para as crianças, que eles leiam, né? O Ben já falou, ele me escutou ouvindo o audiolivro e ficou, coloca de novo. Ai, que lindo. O audiolivro eu tava escutando. É legal, eu nunca tinha lido também, e eu gosto muito de visitar os clássicos, e valeu assim só pelo fato de ter lido um clássico, mas a experiência também foi muito legal. A gente tem um literário do Alice sim, hein? Tô vendo aqui. Com a Safira, né? Eu lembro que a gente gravou com a Safira. A gente tem isso. Eu Ou seja, volta lá no começo. Aqui, ó. Ai, que o André participou? Meu filho participou? participou também ou não? Acho Porque que o André sim, leu acho que também. sim. Eu tenho certeza que é a Safira. Paulinho, Tan, Carol Simão, Safira e André De Gasperi. Aí é o isso aí. Dequinho participou. Caramba, eu não lembro nem de ter lido. Eu acho que eu lembro. Eu lembro que eu li. É o episódio 25. Eu acho que a gente tava no Encontro Cepal, amor. Não, no Encontro Cepal era o Pequeno Príncipe. Pequeno que a gente Príncipe, tava. episódio Isso, foi o 25. Alice no País das Maravilhas, Lewis Carroll. Ele é de 6 de outubro de 2020, 5 anos atrás. Eu não lembrava disso. E olha que geralmente eu lembro de todos os episódios, assim, sabe? Pelo menos de podcastirmãos.com, temas que a gente já falou. Eu lembro não me de ter escapam. lido junto com o Deco tava lendo e tal. Verdade. Caramba, eu tinha apagado da mente. Eu lendo o Mágico de Oz e falando, nossa, eu preciso ler Alice no País das Maravilhas ainda. Já li. Gente, maravilhoso, marido, como você não lembra. Isso Gente, bom, eu vou ter isso que, é bom. eu vou ter que investigar meu Você Alzheimer. precisa ouvir um aqui, pouco viu? do literário aí. ô Amor, mas Paulinho, é você isso. sempre foi assim, Lá no amor. futuro, quando o Paulinho tiver, né, já não lembrando de quem é e tal, você vai não, falar, gente. olha só os indícios de que ele já Começou estava no ali, ó. caminho, ó. Não, o Paulinho sempre foi assim, viu? Sempre. Da gente assistir filme. Eu, amor, a gente assistiu esse filme, a gente assistiu e ele não lembrava. É, acho que é a memória seletiva. É, eu também tenho muito disso. E eu quero terminar o ano voltando para o nosso desafio de quantos países diferentes nós conseguiríamos visitar esse ano com o nosso literário. A gente começou com Zafón, na Espanha. A gente passou por Fernando Sabino, Brasil. Depois a gente foi com George Orwell, com Índia/Reino Unido. Então eu vou contar aqui como Índia, terceiro país. Tá bom? Porque a Emily Brontë da sequência é do Reino Unido, então o quarto país. E para reforçar a Índia, a gente teve Malbatarran, que é Brasil, mais um fake indiano. Então a gente... Mas é fake. Aí eu não conto Brasil nem Índia, porque a gente já contou lá em cima. O quinto país foi a França, do Alexandre Dumas. A gente volta pro Zafón no antepenúltimo livro do ano. A Shine Li, do Casas de Chá. O sexto país, que é Taiwan. E a gente termina com o sétimo país, Estados Unidos, do Frank Baum. Visitamos 7 países durante esse ano no nosso literário, olha aí. E mais o continente é a sua escolha. né? A gente não foi pra África nem pra Oceania, mas temos as Américas, América do Norte e do Sul, né? Europa e Ásia. Muito bom. Gente, eu tava achando que a gente tinha lido o Meu Pé de Laranja Lima esse ano, ou o Grande Metecapto também. O esse grande ano. Metecapto é o Fernando Sabino, aqui, ó. Ah, tá. Foi o segundo. Faltou só a Oceania, né? E África. E África. E Faltou a África. África. Vamos colocar de alvo pro ano que vem, então, pagar um desses dois, pelo menos. Não, que eu tava pensando no Meu Pé de Laranja Lima, porque, só de curiosidade, que aqui tem clubes de livros online, e quando fala assim, me indica um livro que você achava que era infantil, mas que mudou sua vida, antes e depois de, né? E eles sempre colocam Mi Planta de Naranja Lima. E eu, olha só que interessante. Espanha. Aqui na Espanha. Quase sempre põe. E Mi é engraçado Planta que de tem Naranja muito a ver Lima. com a realidade brasileira esse livro, né? A gente comentou na verdade. época. Não, esse aí é o pessoal comentando, esse livro destroçou a minha vida, nunca mais foi igual, mas Destroçou. é um livro muito bom, tem que ler. E o que vem pro ano que vem, Paulinho? Então, a gente com certeza vai pegar um brasileiro durante o ano e vai tentar esse é desafio grande, hein? Descobrir um clássico africano pra ler. Eu acho que seria muito legal a gente poder ter acesso a ele aqui e poder comentar a nossa experiência de ler. Mas a gente vai abrir o ano do mesmo jeito que a gente abriu o ano passado. Vamos voltar... Já tem, já? Oh, Jesus, eu não vi o grupo de novo. Vamos voltar a Carlos Ruiz Zafón para finalizar a quadrilogia da Biblioteca dos Livros Esquecidos, pra gente não esquecer dos livros anteriores, que vocês viram que a minha memória não é lá essas coisas.
coisas. Eu sempre tenho que reouvir os episódios pra lembrar o que a gente já comentou antes de ler o próximo livro. Então a gente vai ler o maior de todos, tá? Esse tem que começar já. Esse a Carol tá de licença, por favor, né, gente? E a gente, em janeiro, não vai ter literário, porque é aquele descansinho que a gente faz aqui, descansinho entre aspas, né? Porque a gente vai ler esse livraço pra, na primeira semana de fevereiro, já abrir com o quarto livro, que é O Labirinto dos Espíritos, de Carlos Ruiz Zafón, abrindo o literário do ano que vem, tá bom? Se preparem aí, comecem a ler já. Se não ler os outros 3, é a oportunidade de ler os 4 juntos, na ordem que foram publicados, que é a nossa sugestão aqui, pra você finalizar essa epopeia com a gente no começo do ano que vem. Nossa, gente, tem tanto livro que eu queria ler pro literário de novo. Eu queria... Não, de novo, né? Tem tanto livro que eu queria ler. Não, de autor, de novo. Por exemplo, O Conto das Duas Cidades, do Dickens, eu sempre fico... eu preciso ler com você. Eu preciso ler com você. Toda tem vez, um autor cara. muito bom, chama Mia Couto. Ele é africano, dá pra gente ler ano que vem algum livro eu já dele. ouvi falar desse também. Tem uma escritora também muito boa, ela é inglesa, não sei se vocês conhecem, a Agatha Christie. Acho que vocês ainda não deram uma A gente chance. tem que ler. Mas Eu já li, já leu eu já li bastante acho que coisa 3 inglesa. dela e não gostei. Carol, você tem alguma sugestão? Todas as sugestões que eu dei. Então a Carol agora tira sua licença maternidade por alguns meses, aí a gente vai deixar ela dedicada a isso. Vamos trazer outros convidados pra vamos trazer o conversar com a Fernando gente pra gravar também. com a gente. Fernando, se o Fernando tiver uma folguinha aí na paternidade, tá convidado também. É porque a licença maternidade são meses. Paternidade é tipo 5 dias só. exatamente. Já pode gravar. Sinto triste, sinto triste. Pra mãe e pro pai. Propagandas do Ictus, Tam, pra gente terminar o ano? Cara, propagandas do Ictus, temos novidades. Eu estou segurando ela 7 chaves, muito poucas pessoas sabem delas. Mas 2026 vem quente no Ictus Podcast. Eu já até mencionei, acho que isso no último editorial. Se o pessoal assina o feed do Leitura Bíblica Comentada, muda lá no seu aplicativo para o Ictus Podcast. Você não vai perder o Leitura Bíblica Comentada, porque a gente faz publicação dupla nos dois. Dupla nos dois. Enfim, sai inclusive no mesmo momento, tá? A postagem é realmente junta. Só que o Ictus Podcast vai ter muita coisa legal a partir de 2026 e muito provavelmente começando antes do retorno do LBC. Justamente porque no LBC a Carol está, então a gente vai fazer o retorno dele provavelmente em março do LBC, mas em fevereiro já vai ter as novidades do Ictus Podcast rolando e eu coloquei um S aí no final. É novidades. Muitas coisas legais. Eu não quero contar muitas coisas ainda, porque como tá em produção, ainda me dá tempo de mexer alguma coisinha ou outra e se eu divulgar, já era, né? Mas assinem Ictus Podcast se você não quer ficar recebendo 2 vezes o mesmo episódio, porque eu já assino Leitura Bíblica, vai aparecer lá também? Vai aparecer lá também. Pode só trocar, não tem problema. Beleza, gente. Então a gente continua a nossa parceria ano que vem. Afinal, uma desculpa pra gente ler e conversar sobre os livros. É o nosso clube do livro aqui, né? Todo mês a gente se reunindo pra conversar. Pra mim é uma desculpa pra encontrar vocês. Também. Direto. Que legal. Aí, pra quem falou que eu não tinha coração... E esse é só o último literário do ano, tá? Não é o último episódio do podcast Irmãos.com. Na semana que vem, a gente volta aqui com a nossa retrospectiva pra gente, aí sim, finalizar 2025.